Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o primeiro livro da série Amores Brutos, da autora Vivi Curry. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho apresentar para vocês Domando o Coração da Bruta, que tem 413 páginas. Mas digo para vocês que vocês vão se apaixonar com a história do Heitor e da Cecília. Eu digo o seguinte para vocês, vocês vão usar o leque? Vão! Porém, não é porque vai ser algo muito... Não, gente, vai ser pelo jogo da sedução que o Heitor e a Cecília vão ter. Olha, eu vou dizer para vocês, demora para acontecer. Gente do céu, demora. Mas a ansiedade, a expectativa de cada toque, de cada beijo, para que vá logo aos finalmente, deixa você enlouquecida com certeza. Mas vamos começar a história, né? Que é o que interessa. Aqui nós vamos conhecer, então, Heitor. Heitor é filho de um homem bilionário. Ele é aquele rapaz que tem seus 25, 26 anos, um cara que tem tudo, que nunca precisou trabalhar, que nunca precisou se esforçar para nada. Fez curso de administração para agradar o pai. Eles vivem no pé de guerra, porque o Heitor é aquele tipo de playboy que pensa assim, por que eu tenho que assumir os negócios da família? Não é sonho meu, é sonho do meu pai. Por que eu tenho que me preocupar em ter uma profissão, em ter uma carreira, em focar nesse aspecto? Se eu tenho dinheiro a rodo, tudo bem que o dinheiro foi conquistado pelo meu pai, mas eu tenho dinheiro a rodo. Eu não tenho por que me preocupar com isso. Então eu quero viver, eu quero sair, eu quero me divertir, quero beber, quero ficar com mulheres, eu quero, como se diz, aproveitar a minha juventude. E depois eu penso o que fazer. Cara, você tem 26 anos. Você vai parar para focar na sua carreira quando? Se tiver seus 40, 50? Não que tenha alguma coisa errada, mas você já pensou que quando você chegar nessa idade, você pode correr o risco de não saber o que você quer, já que você vive somente de farra? Lembrando que conforme você vai entrando na história, conforme você vai sabendo um pouco mais, você vai entender o porquê desse pé de guerra com o pai, porquê dele agir dessa forma de um playboy despreocupado com tudo. Aí você vai compreender a razão dele agir assim. E aí você vai entender que, assim, tudo que ele faz contra a vontade do pai é porque, no fundo, ele quer ferir o pai dele. O que ele não percebe é que ele fere o pai dele, ele fere a mãe dele e acaba sendo ferido também. Porque a mágoa que ele sente continua firme dentro dele, continua ali vívida, porque ele não consegue esquecer essa história. Ele acaba, gente, tendo mais uma briga com seu pai. E assim o seu pai decide que está na hora de castigá-lo. Devia ter feito isso lá atrás, mas tudo bem, nunca é tarde, né? E dessa forma, ele obriga o nosso Heitor a ir passar uma temporada em uma de suas fazendas, no qual ele terá que trabalhar e terá que reverter a situação que está lá naquele momento. Ele vai? Vai! Por vontade própria? Não, porque foi ameaçado. Você escolhe, ou você vai para a fazenda, ou você deixa essa vida para trás. Simplesmente você vai viver com seu dinheiro, você vai viver a sua vida da forma que você quiser, sem contar com o papaizinho aqui. Ele é bobo? Nem um pouco. E assim, então, ele vai. Chegando lá, gente, já é hilário a maneira que ele chega, porque ele é playboy, de roupas caras, sapatos finos. Ele vai pro meio do mato, ele vai pro meio da lama. Imagine a situação que ele chega nessa fazenda. Sem contar que o castigo dele começa a partir do momento que ele sai da cidade, né? Porque o pai dele, meu filho, resolveu pegar pesado com ele. Chegando lá, ele vai ficar na casa, né, na sede, ele vai ter os cuidados da Dona Graça, que é a mulher que sempre esteve ali, que viu ele quando pequeno, ele tem um carinho muito grande por ela. E tanto a Dona Graça quanto o Marcelo, que é quem vai ajudar ele a comandar aquela fazenda, insiste em dizer que ele vai mudar de ideia. Que ele vai chegar um momento que ele não vai querer mais sair daquela fazenda. E ele fala que eles estão doidos, porque o que ele mais quer é cumprir o prazo que foi determinado a ele, realizar um bom trabalho, já que ele está ali, e assim ele poder voltar para a sua vidinha, aonde ele acredita que não vai fazer nada, a não ser sair, dançar, beber e curtir mulheres.
O que ele não contava é que ali ele vai conhecer uma jovem que é a Cecília. A Cecília tem os seus 20, 21 anos, ela é uma garota sonhadora, ela deseja muito sair daquela fazenda para poder ir para uma faculdade, fazer ali o curso de veterinária, que é o qual ela é apaixonada. Porém, os pais dela são aqueles pais autoritários, aqueles pais que dominam a vida do filho. Se o Heitor achava que o pai dele queria dominar ele, mandar na vida dele, ele vai conhecer um outro lado a partir do momento que ele conhece mais a fundo a vida da Cecília. Os pais dela acreditam que ela já tem um bom trabalho, porque ela trabalha na cozinha junto da mãe dela e outras mulheres, para fazer a refeição dos peões que trabalham na fazenda. O pai dela e a mãe dela não vê necessidade dela querer fazer um curso, fazer uma faculdade para trabalhar ali mesmo. E muito menos que ela saia debaixo das asas deles para poder viver sozinha em uma cidade grande. E dessa forma, ela vive brigando com eles, tentando abrir a mente deles para mostrar como é importante para ela fazer uma faculdade, mesmo que seja para trabalhar na fazenda. Mas eles são irredutíveis. A nossa Cecília é aquela uma curiosa. A nossa Cecília é aquela uma que não pensa para inventar mentiras. E por conta disso, gente, ela vai colocar o nosso Heitor numa enrascada logo no primeiro momento, porque ela vai inventar uma desculpa para os pais dela. E quando a mãe vai agradecer ele pelo feito, ela quase desmaia, porque ela fala, agora ele vai dizer que é mentira, que eu inventei isso e que isso não vai acontecer. Mas aí ele aproveita e entra na brincadeira dizendo que sim, que ele fez o que tinha que fazer e tal, mas ele deixa bem claro para ela, você tá me devendo e eu vou cobrar. A interação deles é muito linda, porque ele vai com muita calma, ela também vai, eles vão ter várias trocas de farpas, ela tem mania de chamar ele de playboy metido. Então, a interação dele, gente, assim, foi tão maravilhosa, que eu digo pra vocês, que por mais que vai ficar hot lá na frente, eu não senti falta no começo, porque eu fiquei ansiosa para que isso acontecesse, porque a forma que eles iam se conhecendo, que eles iam se envolvendo, foi tão assim, natural, foi tão gostosa, lembrando que tanto ele quanto ela acreditava que um não fazia o tipo do outro, né? Que um não agradava o outro, sendo que tudo que ela sentia não era algo que ela nunca sentiu pro outro cara. Vai ter a cena de ciúme no qual, por mais que ele não queira ela, por mais que ele não sinta atração por ela, por mais que ela não seja o tipo de mulher dele, vai ter momentos de ciúme no qual ele vai ficar tão revoltado. A nossa Graça, ela vai deixar bem claro que ela, assim, não se sentiria confortável de ver os dois se envolvendo. Aí ele fica chateado, porque fala assim, nossa, mas ninguém confia em mim. Porque ele já tem isso do pai dele, né? Ninguém confia em mim. Mas não é que não confia. É porque a nossa Cecília é sonhadora. A nossa Cecília é uma menina de roça, como se diz. Então, automaticamente, a Graça acredita que ele não vai querer se envolver com ela de forma séria, de forma a poder assumi-la para todo mundo. Ela acredita que ele vai querer brincar com ela como ele faz com as nossas cidades. Mas ele tenta provar o contrário, porque vai chegar um momento que ele vai deixar claro que é apaixonado por ela, ele não vai esconder isso da Graça e vai dizer que ele quer algo a sério. E é interessante assim, eles vão se envolver, mas para acontecer o primeiro ato mesmo, vai demorar, mesmo eles já estando envolvidos um com o outro, vai demorar para isso acontecer. Vai ter a situação no qual ele vai contar para a mãe dele, mas o pai dele ele vai ficar meio assim, porque afinal de contas ele e o pai dele ainda estão meio brigados. Ele e o pai dele ainda tem ali um pezinho atrás um com o outro. E por ela ser ali uma funcionária, né, filha de funcionário, ele acredita que o pai não vai receber bem. Ao mesmo tempo, ele fala, né, de contar para os pais dela. Ela fica relutante porque ela não sabe como os pais vão reagir. Ela morre de medo do que eles podem fazer. E principalmente, o medo dela é que assim que eles descubram, eles, além de ficarem putos da vida, ainda decidam ir embora daquela fazenda. Sendo que eles não têm para onde ir, não tem um pedacinho de terra, não tem um dinheirinho guardado, e aí a situação vai ficar muito difícil. E além do mais, ela vai ficar longe do amor da sua vida. Só que, gente, a história ela vai indo, vou dizer pra vocês que o ato mesmo, aquele negócio assim que vai ser assim, ela mostrando o que ela quer, ele mostrando o que ele pode fazer com ela, aonde ele pode levá-la, né, que é o paraíso, vai ser ali mais depois da metade do livro. Mas não vai fazer falta, não, porque como eu falei para vocês, a construção da história foi tão boa que as pegadas, os olhares faz você ansiar por esse momento, mas você tem calma para esperar acontecer.
Só que daí você fala assim, gente, essa história assim não vai ter um drama, essa história assim é diversão, essa história assim é perder o fôlego pelos olhares, pelos toques, né? Você ansiando algo mais. Nossa, gente, essa história tá perfeita, né? Apesar que pra mim tem que ter um drama, tem que ter uma coisa a mais. Aí acho que a autora escutou, né? Eu falando assim, ela falou assim, não, calma, querida. O drama vem agora. E aí ela faz o quê? Ela pega assim, dá um chacoalhão na gente e fala assim, abra os olhos agora e veja o que eu preparei. E ela prepara algo que, assim, por mais que eu imaginasse, por mais que eu tentasse criar na minha cabeça, eu não conseguiria. Porque sim, os pais dela vai descobrir. Não é da forma que ela e nem ele queria, porque ele estava planejando uma maneira de contar aos pais dela, de enfrentar junto com ela isso, mas não foi o que aconteceu. A forma que os pais descobriram fizeram com que eles ficaram mais revoltados ainda, porque nossa, gente, as coisas que principalmente o pai falou para ela, a comparação que ele fez, ele expulsando ela de casa, vou dar esse spoiler para vocês, foi algo assim tão chocante que o meu coração doeu. Que eu fiquei com vontade de pegar aquele pai e falar assim, presta atenção, pai. Presta atenção, ela não é uma qualquer. Presta atenção. Escuta o que ela tem a dizer. Vai conversar com o Heitor primeiro. Não faça isso. Mas ele é irredutível. Então ela acaba fugindo, porque né, ela tá magoada, ela tá ferida, ela tá se sentindo assim, uma decepção para os pais, ela tá se sentindo como assim, ela errou em fazer tudo aquilo, e ao mesmo tempo tudo que ela queria era os braços do Heitor, mas não é para os braços dele que ela corre. E dessa forma, a partir desse momento, o nosso Heitor ele vai ter que realmente provar que a ama. Ele vai ter realmente que provar que ele quer ela na sua vida. Ele vai ter que provar que ela não é só uma aventura. E não é só para ela. Ele vai ter que provar para todos os demais. Porque depois desse acontecimento, né, dela ter sido expulsa de casa, para ela correr para onde ela correu, o que o Heitor quer é que o mundo saiba que ela pertence a ele. O que o Heitor quer é mostrar para todos que ele a ama, independente de qualquer coisa. E que ele jamais vai deixar ela para trás, ele jamais vai abrir mão dela. E ele vai fazer o que for possível para que ele viva com aquela mulher e principalmente que os pais dela aceitem. E é muito lindo porque a partir desse momento vai acontecer várias coisas, que ele vai ficar abalado, que ele vai sofrer, que ele vai chorar. Gente do céu, quando eu vejo ele chorando, ai, gente do céu, a única coisa que eu quero é abraçar ele e falar assim, vai ficar tudo bem, Heitor, calma, isso vai passar, isso vai passar. E aí é o momento que ele vai ficar cara a cara com o pai dele, é o momento que ele vai tentar se explicar, que ele vai tentar falar como tudo aconteceu, vai tentar mostrar para aquele pai a importância daquela mulher na vida dele. Então, é um momento, assim, muito emocionante dele com o pai. E aí, ele vai ter um acerto de contas com a história que envolve essa briga constante dele com o pai. A mágoa que ele tem em relação ao pai. Lembrando que ele chama ela de boiadeira, porque quando ele foi chamar ela de cowgirl, ela falou que não é assim que chama, que esse termo não é o correto, que então o correto é boiadeira. Então ele chama ela muito disso, e lembrando que ele jamais teve vergonha daquela mulher. Ele jamais quis esconder o relacionamento deles. Tudo o que aconteceu, o tempo que levou para que todo mundo soubesse, foi por conta que ele respeitou o tempo dela, ele respeitou a decisão dela. Porém, ele nunca, em nenhum momento, ele desconfiou ou ele se sentiu desconfortável acreditando que ela estava brincando com ele, acreditando que no fundo ela não queria que todo mundo soubesse do amor dos dois. Então, eu vou deixar vocês com esse primeiro livro. E claro que eu tô ansiosa pelos demais, né? Porque eu já fico imaginando, gente. Se o primeiro foi assim, imagina o segundo, o terceiro, que eu não faço ideia de quantos a autora vai escrever também, né? Mas eu digo para vocês, não percam tempo. Leiam essa história que vocês vão se apaixonar com certeza. Então, eu vou deixar vocês nessa excelente companhia. Agradecer muito, muito por vocês estarem aqui comigo. Fiquem com Deus e até a próxima.